E aí, engenheiro? O seu chefe pede para você fazer as tarefas, mas você não sabe por onde começar? Este é o programa Engenheiro Valioso. E neste programa eu ensino você, engenheiro, a subir na carreira e a dobrar o seu salário, mesmo que hoje você esteja registrado como um analista. E o meu nome é Ademar, e eu sou especialista em desenvolvimento de engenheiros. E neste capítulo eu vou te contar como você pode executar uma atividade dentro da sua empresa. Um engenheiro passa 5 anos na faculdade, aprendendo a teoria que um engenheiro precisa saber. E ao entrar em uma empresa, depois de ter ralado bastante e ter se formado, agora precisa pôr em prática uma parte do que aprendeu na faculdade. E não se preocupe, uma boa parte do que você aprendeu na faculdade você não vai usar. Pelo menos na minha carreira eu não precisei. Mas então, como eu fazia as coisas que o meu chefe me pedia? Para te tranquilizar, fique sabendo que não existe um jeito certo de fazer as coisas dentro das empresas. O que precisa ficar claro quando você for fazer uma atividade dentro da empresa é o objetivo. Qual o resultado que o seu chefe espera alcançar com esta atividade? Então, existem várias maneiras de chegar ao objetivo, chegar no resultado que o seu chefe espera. Então, em primeiro lugar, tenha claro o resultado esperado pelo seu chefe. Um dos maiores erros que os engenheiros cometem é não perguntar para o chefe o resultado que ele espera e acaba executando uma atividade sem saber para quê. E no final das contas, o chefe não fica satisfeito porque não chegou no resultado que ele esperava. Um exemplo que aconteceu com um colega que trabalhou comigo foi o seguinte: o chefe dele pediu para ele medir a quantidade de óleo de corte que estava sendo consumido na empresa, porque o consumo estava aumentando e o chefe queria saber por que o consumo de óleo de corte aumentou tanto. O engenheiro foi lá e definiu um método de medição e uma forma de acompanhar o consumo de óleo de corte por máquina e por produto fabricado. E o engenheiro deu o serviço como feito, pois agora o consumo de óleo estava sendo registrado. Em algum momento, a atividade de fazer o controle se tornou objetivo, mas o objetivo era entender por que o consumo de óleo aumentou, e medir o consumo foi só uma das atividades para chegar ao objetivo. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque na cabeça do engenheiro o objetivo não estava claro. Apesar de saber que o chefe queria saber por que o consumo tinha aumentado, quando o engenheiro focou na introdução da atividade de medição da quantidade de óleo consumido, ele focou tanto que em algum momento concluir esta atividade se tornou o seu objetivo, pois antes, como eu disse, o objetivo não estava claro na cabeça deste engenheiro. Eu não estava presente quando o engenheiro recebeu a tarefa do chefe, então eu não presenciei como o chefe falou para ele. Mas eu já presenciei em outros casos vários chefes que falaram meias frases, que não deixavam claro as expectativas desses chefes e o objetivo da tarefa. E por outro lado, a maioria dos engenheiros sai fazendo a tarefa sem perguntar, ou sem saber qual o objetivo, qual a expectativa do chefe, pois é mais fácil fazer o que mandaram do que pensar, não é mesmo? É como se o chefe falasse para você: corre para lá! E o engenheiro sai correndo sem saber por que ele precisa correr para lá. Mas por incrível que pareça, isso é muito comum no mercado. Para mim, um bom engenheiro é aquele engenheiro que pensa, que sempre tem na cabeça onde ele quer chegar. E um engenheiro que sabe o resultado que ele deve alcançar, sabe o que o chefe espera dele. E como você pode ser assim? É fácil. Pergunte. E aí, sabendo o resultado que você deve alcançar, você pode avaliar como você pode chegar nesse resultado, avaliar as várias opções que possam existir e escolher a opção mais adequada. Você faz isso no dia a dia, na sua vida particular. Por que você não faz isso na sua vida profissional também? Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo,
Você decidiu ir para Brasília e tirar uma foto em frente ao Congresso. E você mora em São Paulo. Então, o que você pode fazer para concretizar essa viagem? Você pode ir de carro, dirigindo até lá. Você pode ir de ônibus, sem se esforçar muito para chegar até lá. Você pode ir de avião e chegar mais rápido. Sei lá, você também pode ir de bicicleta. Quem sabe, né? Vai demorar pra caramba, mas você pode ir, não pode? Todas essas opções cumprem o resultado que você esperava, que é ir para Brasília tirar foto na frente do Congresso. E aí, você definiu outro critério, que seria ir sem gastar muito dinheiro. Neste caso, ir de avião seria a pior de todas, pois é muito mais caro. Ir de carro também não é tão barato, gasta bastante, então está entre as piores opções. Então, as opções que sobraram seria ir de ônibus ou ir de bicicleta. Se fosse eu, no meu caso, com meus 50 anos de idade e de fora de forma como eu estou, ir de bicicleta está fora de questão. Então, a escolha mais natural seria ir de ônibus. Você faz escolhas parecidas com essa na sua vida pessoal todos os dias, não é verdade? Talvez não indo para Brasília, mas indo para o seu trabalho, indo para o mercado, indo para a escola das crianças. Qual o caminho que você percorre para ir até lá? E dentro da empresa? Não é a mesma coisa? Mas para isso, você precisa saber qual o resultado que o seu chefe espera, aonde que o seu chefe quer chegar. E se não ficou claro, pergunte. Eu já tive épocas onde eu pensava: ah, se eu perguntar, o que o chefe vai achar de mim? Ele vai achar que eu não consigo entender o que ele fala? Mas depois de um tempo, eu entendi que é o contrário. É pior eu não perguntar, e ao não perguntar eu fazer a tarefa errada, perder tempo, gastar dinheiro da empresa fazendo algo nada a ver e no final não atingir o resultado que o meu chefe espera. Este é o pior. E se você perguntar, você vai conseguir fazer direitinho, do jeito que o seu chefe espera, atingir o resultado e a expectativa do seu chefe. E no final, para a empresa, é o resultado que importa. Faz sentido para você? Você é literal e só faz o que o seu chefe manda? Ou você pensa e sabe direitinho o resultado que seu chefe espera antes de começar a fazer a tarefa? Pense, tenha clareza dos resultados esperados e, na dúvida, pergunte. E com isso, faça 2025 um ano de virada para a sua carreira e para os seus ganhos. Me siga ou se inscreva no meu canal para mais vídeos como este. Um forte abraço e até o próximo capítulo.